Você já deitou a cabeça no travesseiro com o corpo cansado, mas a mente acelerada? Já tentou dormir em paz, mas sentiu uma inquietação que parecia vir de outro lugar? Como se sua alma estivesse falando mais alto que seus pensamentos? Talvez você esteja carregando dores que não compartilhou com ninguém. Talvez o dia foi difícil demais e você tentou ser forte o tempo inteiro. Mas agora, sozinho no silêncio da noite, você sente que está no limite. E é nesse exato momento, antes de dormir, que o inimigo mais ataca. Ele sussurra dúvidas, medos, culpas. Ele tenta lançar lembranças que machucam, preocupações que sufocam e sentimentos que nos afastam da paz que Deus prometeu. Mas escute com atenção. Deus quer estar com você esta noite. Ele quer te abraçar em espírito e te mostrar que você não está sozinho. Ele quer te dar descanso verdadeiro, não apenas para o corpo, mas principalmente para a alma. Você não precisa dormir com o coração pesado, não precisa fechar os olhos com medo do amanhã. Jesus está aqui, agora, pronto para receber tudo aquilo que está tirando o seu sono. E é por isso que esta mensagem não chegou a você por acaso. Você precisava ouvir isso. E precisava ouvir hoje. Porque existe uma oração, simples, mas profunda, que pode mudar o seu sono esta noite. Uma palavra que pode silenciar as vozes do medo e fazer você descansar em segurança, como uma criança que confia no colo do Pai. A Bíblia diz em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Mas o que te impede de dormir em paz hoje? Culpa? Ansiedade? Um medo sem nome que não sai do peito? Deus conhece cada detalhe do que está te tirando o sossego. E é exatamente por isso que Ele te trouxe aqui. Para te entregar paz. Para te curar por dentro. Para te lembrar de que você não foi criado para viver ansioso, mas para viver em comunhão com Ele. Se você já tentou 1000 maneiras de se acalmar, mas ainda sente que falta algo, talvez o que esteja faltando seja essa entrega espiritual. Uma entrega que não depende de rituais complicados, nem de fórmulas mágicas, apenas de um coração sincero e quebrantado, que diz: Jesus, eu não aguento mais carregar isso. Toma o controle da minha noite. Eu quero descansar em Ti. E acredite, essa oração sincera é mais poderosa do que qualquer remédio. Porque quem entrega a alma a Jesus, recebe descanso para a alma. Se essa palavra já está tocando o seu coração, se inscreva agora no canal Divina Sabedoria. Aqui você encontra direção espiritual para os dias mais escuros e consolo para as noites mais silenciosas. Clique no botão abaixo, ative o sino e permita que a voz de Deus continue te alcançando, mesmo enquanto você dorme. Deus pode usar essa mensagem para restaurar o seu coração e talvez, através de você, restaurar o coração de alguém que você ama também. A noite em que Deus te visita. Você está aí, talvez com os olhos cansados, mas o coração ainda acordado. O mundo lá fora diminuiu o ritmo. Os carros diminuíram o barulho. As pessoas se recolheram. As luzes começaram a se apagar uma a uma. Mas dentro de você, ainda há uma agitação silenciosa. Uma inquietação que você talvez não saiba explicar, mas que Deus entende perfeitamente. É nesse instante que a visita do Senhor se torna mais presente do que nunca. Porque Ele não se esquece dos seus filhos. Ele não se esquece da tua dor, da tua luta, da tua ansiedade. Enquanto muitos já se entregaram ao sono, Deus escolheu esta hora para te visitar com uma paz que o mundo não pode dar. Jesus sabia que a noite é o momento em que mais sentimos. O silêncio da madrugada escancara tudo o que durante o dia a gente tenta esconder. A saudade de quem partiu. A preocupação com o amanhã. O medo do que pode acontecer. A culpa por decisões que tomamos. A dor por aquilo que não conseguimos mudar.
o cansaço de ser forte por tanto tempo. Mas hoje, você não precisa carregar tudo isso sozinho, porque Deus está aqui, e Ele trouxe com Ele uma promessa de descanso. Não um descanso superficial, que apenas alivia por alguns minutos, mas um descanso profundo, que cura feridas, que alivia o peso da alma, que traz refrigério ao espírito. Em Mateus 11:28, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note que ele não diz que vai apenas ouvir ou observar. Ele diz que vai aliviar. Vai tomar para si o peso que você está carregando e te dar algo que você nunca experimentou por completo, o verdadeiro descanso. E talvez você esteja se perguntando: mas por que eu ainda não senti esse descanso? Porque eu oro, choro e continuo cansado por dentro. A resposta, muitas vezes, está no tipo de entrega que fazemos. Às vezes, oramos com os lábios, mas seguramos com as mãos. Dizemos que confiamos, mas continuamos tentando controlar. Dizemos que descansamos em Deus, mas deitamos com a alma em guerra. Mas hoje, Deus está te convidando para algo diferente. Ele está te convidando para um abandono total nas mãos dele. Para você se permitir descansar de verdade, como uma criança que sabe que o pai está por perto. Como quem sabe que não precisa resolver tudo, porque tem um Deus que já está cuidando de tudo. A noite é o tempo perfeito para isso, porque é na noite que o céu fica mais silencioso para que a gente ouça a voz de Deus com mais clareza. E é por isso que ele te trouxe aqui hoje. Não foi por acaso. Você pode ter clicado neste vídeo por curiosidade, por impulso ou por desespero. Mas saiba, foi o Espírito Santo quem te conduziu. Porque o que Deus quer fazer hoje não é apenas te acalmar, é te renovar, te reconstruir por dentro, apagar os rastros da dor e da ansiedade que tem roubado tua paz. E ele começa isso agora, neste momento. Feche os olhos do coração por um instante e imagine Jesus entrando no ambiente onde você está. Ele se aproxima com mansidão. Ele não força a porta. Ele não invade. Ele apenas se aproxima e pergunta com ternura: Você me deixa cuidar de você esta noite? Você pode estar exausto, com o coração machucado, e talvez nem saiba como responder. Mas tudo o que ele precisa é de um gesto seu. Um sim sussurrado. Um pensamento que diga: Jesus, eu preciso de ti agora. E isso já é suficiente para que ele comece a agir. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus agiu durante a noite. Foi à noite que Deus libertou o povo do Egito, Êxodo 12:29-31. Foi à noite que Jacó lutou com o anjo e teve sua vida transformada, Gênesis 32:24-30. Foi à noite que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos para protegê-lo, Mateus 2:13. Foi à noite que Jesus andou sobre as águas e acalmou os discípulos no meio da tempestade, Mateus 14:25. Você percebe? A noite nunca foi ausência de Deus. Pelo contrário, a noite é o cenário perfeito para ele se manifestar com poder. E é isso que ele quer fazer agora. Acalmar sua tempestade interna, andar sobre as águas das tuas emoções, tocar no mais profundo da tua mente e do teu coração e dizer: Não temas, eu estou contigo. Talvez você já tenha tentado dormir ouvindo músicas, vídeos, distrações. Mas no fundo, tudo o que você queria era sentir que Deus está aí com você, no seu quarto, do seu lado. Hoje, ele te responde: Sim, eu estou. Sempre estive e sempre estarei. Mesmo quando você não o sente, ele está aí. Mesmo quando você não o vê, ele te vê. Mesmo quando você acha que tudo está escuro demais, ele está acendendo uma luz dentro de você. Uma luz que não depende das circunstâncias, mas da presença dele. É essa luz que vai iluminar tua mente agora. É essa luz que vai te guiar em meio às noites mais difíceis. É essa luz
que vai te conduzir ao descanso. Sabe, dormir é um ato de fé. Você fecha os olhos e entrega o controle a Deus. E muitas vezes é isso que Ele mais espera de nós, que paremos de lutar com as próprias forças e simplesmente descansemos nele. Hoje, o Senhor está te dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Deixe eu te conduzir ao sono da paz. Você já lutou demais. Agora, deixa eu cuidar. Entrega para mim essa noite e eu cuidarei do teu amanhã. Essa entrega muda tudo. Ela não cancela as lutas externas, mas transforma a batalha interna. Porque quando o coração descansa em Deus, o medo perde a força, o passado perde a voz e o futuro deixa de ser um peso. Você não precisa entender tudo para descansar. Você só precisa confiar. Confie, mesmo sem ver. Confie, mesmo sem sentir. Confie, mesmo sem forças. Porque Deus é fiel mesmo quando a gente está fraco. A noite pode ser longa, mas o Senhor é luz em meio à escuridão. E essa luz começa a brilhar dentro de você. Agora, o silêncio da noite e a voz de Deus. Há um tipo de silêncio que não dói. Um silêncio que cura. Um silêncio que fala mais alto do que 1000 palavras. E é esse silêncio que Deus quer te ensinar a reconhecer nesta noite. Você já percebeu como, durante o dia, tudo é barulho? Vozes externas e internas disputam espaço no seu coração. Compromissos, problemas, pressões, comparações, tarefas. E então chega a noite e, junto com ela, o mundo finalmente silencia. Mas mesmo com tudo quieto lá fora, a mente continua gritando aqui dentro. Pensamentos correm, medos surgem, lembranças reaparecem, preocupações se arrastam como sombras nos cantos da alma. É por isso que tantas pessoas têm dificuldade de dormir. Não é insônia no corpo, é inquietação no espírito. E é nesse exato momento que a voz de Deus deseja se levantar sobre sua vida como um sussurro de paz. Não uma voz de julgamento, não uma voz de condenação, mas uma voz suave, firme, amorosa, que diz: aquieta-te, alma minha, porque eu sou o teu Deus. Essa frase ecoa diretamente do Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um convite, é uma ordem gentil, é uma chave espiritual que abre o descanso verdadeiro, porque só descansa quem sabe em quem confia. E talvez esse seja o teu maior desafio: confiar de verdade. Confiar sem tentar controlar. Confiar mesmo quando tudo parece incerto. Confiar mesmo quando você não entende o porquê de tanta luta. Deus sabe disso. Ele conhece sua estrutura. Ele sabe que você já se machucou demais, que há dores que ninguém vê, há feridas que você esconde com um sorriso, há lutas internas que você nunca teve coragem de verbalizar. Mas Ele conhece cada uma delas. E ainda assim, Ele te ama intensamente. Você pode pensar: mas por que Deus permite que eu passe por noites tão difíceis? Por que Ele não tira logo esse sofrimento de mim? Talvez porque há coisas que só são reveladas no escuro. Há tesouros que só são encontrados quando a luz do mundo se apaga. Há encontros com Deus que só acontecem no deserto da alma. Isaías 45:3 diz: e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sim, há tesouros escondidos na escuridão. Há lições que só a noite nos ensina. E essa noite, especificamente, foi separada por Deus para te entregar algo precioso: a capacidade de ouvir a sua voz em meio ao silêncio. E sabe qual é o segredo para isso? Silenciar por dentro também. É como se sua alma estivesse numa tempestade, e a voz de Deus fosse como Jesus no barco dizendo: silêncio, aquieta-te. Marcos 4:39. A tempestade se cala, o coração desacelera, o medo recua e a paz invade. Mas para ouvir essa voz, você precisa parar de lutar contra o silêncio. Precisa entender que o silêncio
não é ausência de Deus. O silêncio é muitas vezes o ambiente escolhido por Ele para te visitar com mais profundidade. Foi em silêncio que Elias ouviu a voz do Senhor no Monte Horebe. O profeta esperava Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas ele veio num sussurro suave. 1 Reis 19, 11 a 12. Você percebe? Deus não grita para te alcançar. Ele sussurra porque está perto. E Ele está te sussurrando agora. Filho, filha, eu estou aqui. Não corra. Não fuja. Apenas fique. Apenas me ouça. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar que, se Deus te trouxe até este momento, é porque Ele quer curar o que está oculto. Às vezes, os barulhos da vida impedem você de perceber o que está te adoecendo por dentro. A culpa escondida, o ressentimento abafado, a ansiedade disfarçada de produtividade, a tristeza travestida de força. Mas Deus vê além. Ele vê além do que você mostra. Ele vê até onde você mesmo tem medo de olhar. E Ele quer te curar nessa noite. Mas para isso, você precisa permitir que o silêncio se torne solo fértil para a palavra. Deixe-me te perguntar algo com carinho. Você tem deixado espaço para o Espírito Santo te visitar à noite? Ou você tem usado a noite apenas para fugir, se anestesiar, se esconder atrás de distrações? Essa não é uma acusação. É um convite, um chamado ao retorno, um retorno ao lugar secreto, ao lugar onde você e Deus se encontram sem máscaras, sem filtros, sem pressa. Jesus fazia isso. Em Marcos 1,35 está escrito: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Ele sabia que a madrugada tinha um valor especial, um silêncio que traz revelações. E hoje, Ele quer te ensinar a transformar as madrugadas de angústia em madrugadas de intimidade. As noites sem sono em noites de presença. Não importa se você está num quarto escuro, numa cama solitária, ou cercado de preocupações. Deus é especialista em transformar ambientes simples em lugares sagrados. O lugar onde você está pode se tornar agora o altar onde tua alma será restaurada. Sinta isso. Permita que essa presença te envolva. Não precisa fazer esforço. Apenas diga, com fé: Senhor, eu quero te ouvir. Mesmo em silêncio, eu sei que estás aqui. E Ele virá. Porque há uma promessa poderosa em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Essa promessa é para você. O próprio Deus, o Criador de tudo, deseja fazer morada dentro de você. Não apenas te visitar, mas permanecer, habitar, viver contigo. E isso muda tudo. Porque quando Deus habita, o medo precisa sair. Quando Deus habita, a culpa perde o domínio. Quando Deus habita, até o sono se torna um instrumento de cura. Hoje, o Senhor quer que você deite em paz. Mas mais do que isso, quer que você descanse com a certeza de que está sendo habitado pela presença dEle. Esse é o segredo. O verdadeiro descanso não está na ausência de problemas, mas na certeza da presença. E você está cercado por essa presença agora. Feche os olhos do coração, respire fundo e declare em voz baixa, como uma confissão de fé: Senhor, mesmo quando eu não ouço a tua voz, eu confio que estás falando comigo no silêncio. Essa declaração abre espaço. Esse reconhecimento gera cura, porque a fé não é apenas crer no que se vê, é confiar no que se ouve no Espírito, mesmo quando o mundo está em silêncio. Deus está falando com você agora. Talvez não com palavras, talvez com paz, talvez com um choro que você nem entende direito. Talvez com um calor no peito. Talvez com uma lembrança que ressurge. Mas desta vez, com cura. Essa é a linguagem de Deus. Ele fala com a alma. Ele toca onde ninguém mais alcança. E Ele está fazendo isso agora. Porque você abriu o coração.
E quem abre o coração para Deus nunca sai vazio. Entregar o controle é o primeiro passo para a paz. Quantas vezes você já se pegou tentando controlar tudo? Tentando prever cada desdobramento, antecipar cada risco, evitar cada dor? É natural. Faz parte da nossa humanidade querer segurança. Mas existe uma linha tênue entre o cuidado e o controle. E muitas vezes, sem perceber, atravessamos essa linha e assumimos um peso que não foi feito para ser nosso. É à noite que esse peso se revela. Quando o silêncio chega e os compromissos cessam, o que resta é aquilo que você tentou esconder durante o dia. A ansiedade, o medo do amanhã, o receio de perder, a angústia de não ser suficiente. Tudo isso se acomoda na mente e lateja no coração como um lembrete cruel de que você não tem controle sobre a vida. E é justamente aí que Deus deseja te ensinar uma das verdades mais libertadoras da fé. Você não precisa controlar nada quando confia em quem governa tudo. A palavra de Deus nos mostra isso com clareza. Em Provérbios 3, 5-6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma das declarações mais fortes de rendição. Deus não está dizendo para você ser passivo, mas para ser entregue, para reconhecer que o teu entendimento é limitado, mas o dele é perfeito. Para lembrar que onde você vê confusão, ele vê um plano. Onde você vê caos, ele enxerga propósito. A sua paz não está em entender tudo, mas em confiar em quem entende tudo. E talvez você precise ouvir isso hoje com clareza. Não está sob o seu controle. E isso é bom. É bom porque te liberta. É bom porque te chama para confiar. É bom porque te convida a descansar no colo de um Pai que nunca falha. Lembra do que Jesus disse em Mateus 6:27? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Nenhuma preocupação sua muda o amanhã, mas cada oração sua muda o seu coração diante do amanhã. A paz verdadeira não vem quando tudo está resolvido. Ela vem quando o coração aprende a descansar, mesmo quando nada está resolvido. E descansar é um verbo espiritual. É uma escolha ativa. É quando você diz: Senhor, eu poderia me desesperar, mas escolho confiar. Eu poderia tentar resolver tudo, mas escolho esperar em Ti. Eu poderia correr em 1000 direções, mas escolho me aquietar e Te ouvir. Esse tipo de rendição é uma arma poderosa contra o inimigo, porque o diabo sabe que uma mente ansiosa é uma mente vulnerável, mas uma mente em paz é uma fortaleza espiritual. Filipenses 4, 6-7 nos entrega a chave. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repare, a paz vem depois da entrega. Você ora, suplica, agradece. E então, a paz vem. Mas e se você não sente paz mesmo orando? Pode ser que você esteja entregando com as mãos, mas segurando com o coração. Sabe quando alguém diz que perdoou, mas ainda guarda rancor lá dentro? Assim também acontece com a entrega. Às vezes, falamos: Senhor, está em tuas mãos. Mas ficamos vigiando para ver se Deus está fazendo do jeito que a gente quer. Isso não é entrega. Isso é controle disfarçado de fé. A entrega verdadeira é quando você confia no tempo e na forma de Deus. Mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que você não entenda. E é nessa entrega que a paz entra como um bálsamo. Não a paz dos homens, mas a paz de Deus, que é sobrenatural. Ela não depende das circunstâncias. Ela vem de dentro. Ela não precisa de garantias externas. Ela nasce da confiança interna.
Talvez você esteja dizendo, mas eu não consigo soltar. Tenho medo do que vai acontecer. Então eu te digo com todo carinho, peça ajuda. Você não precisa fazer isso sozinho. Romanos 8:26 nos lembra disso. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você percebe? Até quando você não sabe como orar, o Espírito ora por você. Até quando você não sabe como soltar, ele te ajuda a abrir a mão. Até quando você não tem forças para confiar, ele te sustenta com a fé que vem do alto. Essa é a beleza da vida cristã. Não é sobre perfeição, é sobre dependência. É sobre saber que você é fraco, mas ele é forte. Que você não dá conta, mas ele é suficiente. Você não precisa dormir com medo esta noite. Você pode deitar em paz, como o salmista declarou no Salmo 4:8. Em paz, me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa palavra é para você. Você pode repousar seguro, mesmo que as circunstâncias ainda estejam turbulentas, porque a segurança não vem do que te cerca, mas do Deus que te guarda. E Ele está aqui agora, sussurrando ao seu espírito. Confia em mim, entrega, descansa. Eu estou cuidando de tudo. Essa é a oração que você pode fazer nesta noite. Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que eu tentei controlar com minhas próprias forças. Eu reconheço que o controle não está nas minhas mãos, e isso não me desespera, me liberta. Ensina-me a confiar, ensina-me a descansar. Mesmo sem ver, eu sei que estás agindo. Mesmo sem entender, eu sei que estás no comando. Toma minha mente, meu coração e minha noite nas tuas mãos. Eu confio em Ti. Amém. Essa oração tem poder, e enquanto você ora, algo começa a se mover no invisível. O céu começa a trabalhar onde seus olhos não alcançam. Deus começa a endireitar caminhos, abrir portas, restaurar aquilo que parecia perdido, mas acima de tudo, Ele começa a transformar o seu interior, porque a verdadeira mudança começa de dentro para fora, e a paz que você tanto deseja não virá com uma resposta imediata. Ela virá com uma rendição completa. Hoje é a sua chance de viver essa rendição, de soltar o que te pesa, de abrir mão do que nunca foi teu para carregar, de descansar no cuidado perfeito de um Deus que não dorme, porque Ele está acordado enquanto você descansa. Ele está trabalhando enquanto você dorme. E Ele te ama mais do que você pode imaginar. O silêncio de Deus também é resposta. Se você já passou noites em claro esperando uma resposta do céu, então sabe o quanto o silêncio de Deus pode doer. Você ora, você clama, você jejua, você busca com sinceridade, mas o céu parece fechado. Nenhuma direção, nenhuma confirmação. Apenas o eco da sua própria oração voltando para o seu coração. E nesse vazio nasce a dúvida. Será que Deus está me ouvindo? Será que fiz algo errado? Será que fui esquecido? São perguntas que ecoam na alma cansada. E às vezes, esse silêncio parece mais cruel do que um não. Mas há algo que você precisa entender hoje, e isso pode mudar completamente a sua relação com Deus. O silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio de Deus é construção. É como o professor durante a prova. Ele está presente, mas em silêncio. Porque o tempo da prova não é o tempo da explicação. É o tempo da aplicação. É quando você coloca em prática tudo aquilo que já aprendeu com Ele. Deus não se ausenta. Ele apenas muda a forma como age. Talvez o que está doendo hoje não seja a ausência de Deus, mas a ausência de controle. Talvez não seja que Ele não esteja te ouvindo, mas que Ele está te ensinando a confiar, mesmo quando você não ouve nada. Lembre-se de Jesus no Getsêmani. Na hora mais escura de sua alma, Jesus ora ao Pai 3 vezes, pedindo que, se possível, o cálice passasse.
Mas o céu não responde. E o que Jesus faz? Ele se rende. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Mesmo sem resposta verbal, Jesus se alinha à vontade do Pai. Mesmo sem um sinal do céu, ele continua confiando. E foi nesse silêncio que a redenção começou a se cumprir. Você entende isso? Há silêncios de Deus que são sagrados. Eles não estão ali para te punir, mas para te amadurecer. Não para te afastar, mas para te enraizar. Para te ensinar que a fé verdadeira não depende de sensações, mas de convicções. A fé que permanece no silêncio é a fé que se aprofunda. E sabe o que é mais lindo? É que mesmo quando você não sente, ele está trabalhando. Mesmo quando você não vê movimento, ele está em ação. Mesmo quando não há palavras, o coração dele continua pulsando amor por você. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas você já reparou no começo desse versículo? Sabemos. Não está escrito sentimos, nem vemos. Está escrito sabemos. Ou seja, é convicção, é certeza no espírito, mesmo quando não há evidência ao redor. É como um pai que está ensinando o filho a andar. Em algum momento, ele solta a mão da criança para que ela dê os primeiros passos sozinha. Mas ele está ali, de braços abertos, pronto para segurar se ela cair. Ele está em silêncio, mas está presente. Ele não fala, mas observa cada movimento com amor. Assim é Deus com você. Ele está vendo suas lágrimas. Ele conhece os seus medos. Ele compreende suas dúvidas. E ele está dizendo agora ao seu coração: eu estou aqui. Mesmo em silêncio, estou cuidando de cada detalhe. Sabe por que esse silêncio dói tanto? Porque, no fundo, você ama a presença de Deus. Você tem sede dele. Você sente falta da voz que te consola, da direção que te fortalece, do abraço invisível que te sustenta. E isso é lindo. Mas também é nesse espaço vazio que a sua fé se purifica. É onde você aprende a caminhar sem muletas espirituais. É onde você descobre que sua relação com Deus não depende de sentimentos, mas de alianças. Deus não te abandona. Ele te prepara. Ele está moldando sua fé, fortalecendo sua alma, construindo um relacionamento mais maduro, mais profundo, mais firme. E sabe o que ele te pede? Perseverança. Hebreus 10:36 nos lembra: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você já fez a vontade dele? Então agora é o tempo de permanecer, de descansar, de confiar, de dormir em paz, sabendo que o silêncio de Deus é só uma pausa na narrativa, não o fim da história. É como uma noite sem estrelas. Você não vê nada, mas o sol está esperando para nascer. E quando nascer, você vai entender por que a noite precisou ser tão escura. Hoje Deus está te dizendo: eu estou nesse silêncio, eu estou nessa espera, eu estou nesse vazio, e estou usando tudo isso para te revelar um novo nível de intimidade comigo. Então não fuja do silêncio. Aprenda a habitá-lo, a ouvi-lo, a percebê-lo com o espírito, porque muitas vezes é nele que Deus fala mais alto. Não com palavras, mas com presença. Não com promessas, mas com paz. E se a sua oração hoje for apenas um suspiro, seja esse suspiro o início de uma nova estação na sua fé. Ore comigo assim: Senhor, eu não compreendo o teu silêncio, mas escolho confiar. Mesmo sem resposta, eu sigo, te adorando. Mesmo sem sinais, eu sigo te esperando. Ensina-me a descansar na tua presença e a reconhecer o teu mover, mesmo quando não ouço a tua voz. Eu sei que estás aqui, sei que estás trabalhando, e sei que no tempo certo, todas as coisas se revelarão. Até lá,
eu permaneço. Em ti, amém. Você percebe o que acabou de acontecer? Você entregou a Deus não apenas o controle, mas o direito de não te responder quando quiser. E isso é o ápice da fé. A paz não mora nas respostas. A paz mora na presença. E é essa presença que está com você agora. Acalme o seu coração. Deixe essa palavra te envolver. Respire fundo. E descanse no Deus que trabalha mesmo no silêncio. Quando a noite esconde o propósito. Às vezes, a escuridão não vem para nos destruir. Ela vem para nos revelar. É durante a noite mais escura da alma que descobrimos o que realmente cremos. É no silêncio, na dor, na espera, que somos confrontados com uma pergunta simples, mas profunda. Em quem você confia quando não há mais o que fazer? Muitos dizem que confiam em Deus. Mas quando a dor chega, quando a resposta atrasa, quando a porta não se abre, quando o medo sufoca, é aí que a verdadeira fé se revela. E se eu te dissesse que essa noite pela qual você está passando, essa noite escura, sem direção, sem consolo, sem entendimento, é exatamente o cenário que Deus escolheu para manifestar um propósito maior? Não. Deus não te colocou na dor por acaso. Ele também não se alegra com o seu sofrimento. Mas Ele usa as trevas da alma para iluminar caminhos que só a escuridão pode mostrar. Lembra de José? Filho amado, cheio de sonhos, cheio de promessas. Mas antes do palácio, veio o poço. Antes da honra, veio a prisão. Antes da realização, veio a traição dos irmãos. José foi lançado na escuridão, traído, esquecido, injustiçado. Por anos, parecia que as promessas de Deus eram mentira. Mas Deus estava escrevendo algo maior do que ele podia entender. A escuridão de José o preparou para sustentar uma nação. O silêncio de Deus na prisão era, na verdade, a prova de que o céu estava trabalhando no invisível. E José só entendeu isso no final, quando olhou para os irmãos e disse: Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Você percebe? O propósito de Deus muitas vezes se esconde na dor. E é por isso que a noite existe. Não é castigo. É revelação. Porque é quando tudo se cala que você começa a ouvir o que realmente importa. Você ouve a sua alma. Você ouve os seus medos. Você ouve os gritos que antes estavam abafados pelas distrações do dia. E, sobretudo, você aprende a ouvir a voz sutil de Deus, aquela que só fala no íntimo. O Salmo 139 diz: Até as trevas não te encobrem. A noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmos 139, 12. Ou seja, o que é escuridão para você é luz para Deus. Ele enxerga o que você não vê, e ele guia seus passos, mesmo quando você sente que está andando às cegas. É por isso que ele permite algumas noites longas, para que você aprenda a andar pela fé, não por vista. Para que você confie mais no que ele disse do que no que você sente. Mais nas promessas do que nos seus próprios pensamentos. Muitas pessoas acham que a fé é uma emoção constante. Mas fé verdadeira não é o que você sente, é o que você decide. É escolher confiar, mesmo quando tudo desaba. É continuar crendo mesmo sem garantias. É dormir em paz, mesmo sem entender nada. Sim, você pode dormir hoje sem respostas, mas com descanso. Porque o que te dá paz não é saber o que Deus vai fazer. É saber quem Deus é. Ele é fiel, ele é justo, ele é bom, ele é pai. E pais não abandonam seus filhos na noite. Ele está com você agora, mesmo que você não perceba. É por isso que o apóstolo Paulo, preso, ferido, sem perspectiva, escreveu: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Romanos 8:18. Há uma glória vindo sobre a sua vida. Você não está sofrendo em vão. Você não está passando por essa noite por acaso. Essa dor está gerando algo. Essa espera está purificando algo. Essa solidão está abrindo espaço para uma intimidade com Deus que você nunca experimentou antes. Talvez você esteja como Jacó, lutando com Deus na madrugada. Mas sabe o que aconteceu depois da luta? O sol nasceu. E Jacó foi transformado. Ele entrou na noite como Jacó. Saiu dela como Israel. Um novo homem. Um novo propósito. Uma nova identidade. É isso que Deus está fazendo com você. Por mais que doa, Ele está te transformando. Por mais que pareça escuro, Ele está te revelando. E quando o sol da justiça nascer sobre a sua vida, você vai olhar para trás e entender. Essa noite valeu a pena. Enquanto isso, entregue. Não lute contra a escuridão. Não tente fugir do processo. Não procure atalhos. Permita-se ser moldado por Deus nesse tempo. Permita-se ser esvaziado, silenciado, trabalhado. Porque é no escuro que as sementes germinam. É no silêncio que os milagres se preparam. É na dor que nascem os chamados. Hoje, Deus está te chamando para confiar. Simplesmente confiar. E se você não tiver mais palavras, apenas diga: Senhor, estou aqui. Mesmo sem entender, estou aqui. Mesmo sem enxergar, continuo caminhando. Segura na minha mão. Não me deixe desistir. Me ensina a atravessar essa noite com fé, com coragem e com paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo. Sinta a paz do Espírito Santo envolvendo o seu quarto, acalmando a tempestade dos seus pensamentos, silenciando as vozes de medo e dizendo ao seu coração: você está nas mãos do Pai e Ele sabe o que está fazendo. Descanse. A voz de Deus no silêncio da madrugada. Às vezes, é no silêncio mais profundo da madrugada que a alma ouve com mais clareza. Não porque Deus tenha falado mais alto, mas porque o mundo inteiro silenciou. As vozes que nos distraem se calaram. As notificações cessaram. O telefone não toca. E aí, finalmente, conseguimos ouvir. Não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos do espírito. É curioso como muitos se sentem mais vulneráveis durante a noite. Quando as luzes se apagam e a casa fica em silêncio, pensamentos começam a gritar. Lembranças do que foi perdido. Medos sobre o que pode acontecer. Dores que durante o dia estavam mascaradas pela correria, agora se revelam sem filtro. E nesse momento, muitos perguntam: Senhor, onde estás? Mas o silêncio de Deus não é ausência. É um convite à escuta mais profunda. É como se o céu dissesse: agora que tudo está calmo, posso te mostrar o que sozinho você não veria. A palavra nos mostra isso com clareza. Em 1 Reis 19, o profeta Elias estava desesperado, com medo, fugindo para salvar a própria vida. Ele se escondeu numa caverna, desejando até morrer. Mas foi nesse momento de desespero e silêncio que Deus se aproximou dele. E como Deus falou? Não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi numa voz mansa e suave. Uma brisa, uma presença que não grita, mas que acalma. Você consegue imaginar isso? O homem que fez fogo cair do céu, agora estava quebrado, sozinho, pedindo a morte. E Deus veio a ele não com força, mas com ternura. Isso é o que o silêncio da madrugada pode revelar. A ternura de um Deus que cuida mesmo quando parece calado. Durante a noite, muitas vezes, o inimigo tenta lançar setas de medo, de dúvida, de condenação. Mas é também durante a noite que Deus pode revelar seus maiores segredos. Lembre-se de José no Egito. Foi em sonhos, enquanto dormia, que Deus lhe deu direção, alertou sobre o perigo, revelou o futuro. A escuridão da noite não impede a luz de Deus. Pelo contrário, é nela que a luz brilha com mais intensidade. É nela
que percebemos o quanto dependemos do Senhor. Quando você se deita e sente que a mente não silencia, experimente algo diferente. Em vez de lutar contra os pensamentos, leve cada um deles a Deus. Como está escrito em 2 Coríntios 10, 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fale com Deus como quem conversa com um pai. Não precisa de formalidade, precisa de sinceridade. Diga: Pai, estou aqui. Não consigo parar de pensar. Me ajuda a descansar em Ti. Talvez você não ouça uma resposta audível, mas sentirá uma paz que excede o entendimento, porque a presença de Deus não depende de palavras. Ela se manifesta onde há entrega. É no silêncio da madrugada que muitos encontram o recomeço, a libertação, a direção. Não fuja da noite. Encontre nela o lugar secreto onde Deus te espera. Quando o descanso é um ato de fé. Dormir, para muitos, é um desafio. Parece algo simples, fechar os olhos e repousar. Mas para quem carrega culpas, medos ou feridas profundas, o descanso se torna uma batalha invisível. E aqui está uma verdade espiritual que precisamos entender. Descansar também é um ato de fé. Quando você se deita e escolhe descansar, mesmo sem respostas, mesmo com dúvidas, mesmo com orações ainda não atendidas, você está dizendo a Deus: Eu confio em Ti mesmo no escuro. Salmo 4, 8 declara: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que declaração poderosa! Não diz que o problema foi resolvido. Não diz que tudo está bem. Mas diz que, mesmo assim, há paz. Porque a segurança não vem das circunstâncias, mas da presença do Senhor. É interessante pensar que Deus instituiu o descanso desde a criação. No 7º dia, Ele descansou. Não porque estava cansado, mas para nos ensinar o valor do repouso. E mais, para mostrar que confiar nele é mais importante do que tentar controlar tudo com nossas próprias forças. Quando você tenta resolver tudo sozinho, acaba esgotado. Mas quando você entrega, confia e descansa, Deus trabalha. Como disse certa vez Charles Spurgeon, Deus está mais ativo enquanto você dorme do que quando você está acordado. Quantas noites já foram desperdiçadas com ansiedade, com insônia, com angústia? E tudo o que Deus queria era que você deitasse sua cabeça no travesseiro da fé. Aquele que diz: Eu sei em quem tenho crido. Veja o exemplo de Jesus no barco com os discípulos. Uma tempestade terrível ameaçava virar a embarcação. E onde estava Jesus? Dormindo, no meio do caos. Ele não estava indiferente. Ele estava descansando, porque sabia que a tempestade não tinha o poder de afundar o plano de Deus. Quando os discípulos acordaram Jesus, apavorados, ele simplesmente acalmou o mar com uma palavra: Aquieta-te. Mas antes disso, fez uma pergunta: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4:40. Essa pergunta ecoa até hoje para nós. No meio das tempestades que enfrentamos, conseguimos descansar? Conseguimos confiar que Ele está no barco? Ou estamos sendo dominados pelo medo? Dormir em paz é dizer: Senhor, ainda que os ventos soprem, eu sei que Tu estás comigo. Por isso, ao final deste capítulo, faça uma oração simples antes de dormir. Algo como: Senhor, entrego minha mente, meu corpo e meu coração em Tuas mãos. Sei que posso repousar, porque Tu és meu refúgio. Que enquanto eu durmo, o Senhor opere o que eu não posso. Em nome de Jesus. Amém. E assim, no silêncio da noite, enquanto você descansa, o céu se move por você. Deus está trabalhando enquanto você dorme. Há um silêncio que acalma. Há um mistério que opera nas sombras. Enquanto você se deita, cansado, exausto de lutar durante o dia, existe um Deus que não dorme. A palavra nos revela em Salmos 121, 4.
Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Essa promessa não é apenas poética. Ela é viva. É uma declaração de que, mesmo quando seus olhos se fecham e seu corpo se rende ao descanso, o Senhor continua em movimento. Ele continua guardando, planejando, preparando. Talvez você pense, mas se Deus está trabalhando, por que ainda estou preso nessa situação? Por que essa dor ainda mora em mim? Por que essa ansiedade ainda me visita toda noite? E a resposta não é simples, mas é real. Porque o trabalho de Deus nem sempre é visível, mas sempre é eficaz. Você se lembra de José, filho de Jacó? Deus lhe deu sonhos grandiosos, revelações do alto. Mas o que se seguiu não foi glória, foi silêncio, foi rejeição, foi traição. José foi vendido pelos próprios irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente, preso. Poderíamos perguntar, onde estava Deus nesse processo? E a resposta é: Deus estava lá, trabalhando silenciosamente. Deus não interrompeu a dor de José, mas trabalhou através dela. Enquanto José dormia na prisão, Deus já movia corações no palácio. Enquanto ele chorava em segredo, Deus já via o trono que o esperava. E o mesmo acontece com você. Talvez hoje você esteja dormindo em lágrimas, mas o Senhor está despertando caminhos. Você pode não perceber, mas o céu está em operação. O mundo espiritual não descansa quando você se entrega ao sono. Pelo contrário, é nesse lugar de vulnerabilidade, onde sua força termina, que a força de Deus começa. Lembre-se, a semente não cresce à luz do dia. Ela germina debaixo da terra, no escuro, em silêncio. E há um processo divino acontecendo aí, na sua alma, no seu interior, no seu espírito, mesmo que você não veja. A noite não é ausência de Deus, é palco do invisível. O profeta Isaías escreveu: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Essa confiança é o que nos sustenta. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando os resultados não vêm, mesmo quando as respostas não chegam, há uma promessa. Deus está operando por trás do véu. E há algo poderoso quando você entrega sua noite a Deus. Quando, em vez de se entregar à ansiedade, você se rende em oração. Quando, em vez de alimentar seus medos, você repousa no colo do Pai. Porque esse ato de fé, esse descanso espiritual, é um grito silencioso de confiança que ecoa nos céus. Sim, Deus está trabalhando. Ele está ajustando pessoas, realinhando caminhos, libertando você de armadilhas invisíveis. Ele está tirando de cena aquilo que parecia bom, mas não era dele. Ele está fechando portas que você implorava para manter abertas, porque conhece o fim desde o começo. E mesmo que você não entenda agora, um dia você vai olhar para trás e agradecer por cada não, por cada silêncio, por cada madrugada em que você achou que estava sozinho, mas o Senhor estava presente, como um pai que senta ao lado da cama de um filho com febre, sem dizer nada, apenas ficando ali, sendo companhia, sendo presença. Você não está sozinho. Deus não apenas vê sua dor, Ele está moldando seu propósito a partir dela. Você se lembra do momento em que Jesus dormia no barco? A tempestade rugia, os discípulos estavam apavorados. Mas Jesus dormia. E quando o acordaram, ele apenas se levantou, acalmou o vento e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4:40. Isso nos ensina algo profundo. Jesus dormia porque confiava no Pai. E o convite dele hoje é que você durma assim também. Não porque tudo está resolvido, mas porque aquele que está no controle não falha. Ele está no seu barco. Mesmo que pareça que está dormindo, ele está presente. E mais, às vezes, o que Deus quer transformar não é a tempestade. É você. Durante a noite, no silêncio, no escuro,
Deus não apenas acalma a tormenta ao seu redor. Ele molda a sua fé. Ele desenvolve sua dependência. Ele arranca a ilusão do controle e te ensina a confiar, a descansar, a se render. Essa noite, quando você se deitar, faça uma escolha. Entregue seu coração. Entregue sua mente. Entregue seus medos, suas preocupações, seus porquês. E diga em oração: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu não consigo mais lutar, mas me rendo em Ti. Porque esse é o maior milagre da noite. Não apenas o que Deus faz por você enquanto você dorme, mas o que Ele faz dentro de você. A noite pode esconder muita coisa dos seus olhos, mas nunca esconde nada dos olhos de Deus. A oração que transforma a noite em refúgio, quando tudo silencia e o corpo se deita esperando o descanso, a alma muitas vezes permanece inquieta. As palavras já cessaram, os ruídos lá fora diminuíram, mas dentro do coração, uma tempestade ainda insiste em rugir. Medos, lembranças, culpas, preocupações com o dia seguinte. O que fazer quando é a própria mente que nos impede de dormir? É aqui que entra a oração verdadeira, aquela que não precisa de muitas palavras, mas sim de entrega. A oração que não tenta convencer a Deus, mas que o convida a habitar dentro do caos. Oração que não exige, não cobra, não recita fórmulas, mas clama com sinceridade: Senhor, fica comigo esta noite. Jesus, no Getsêmani, numa noite escura, fez essa oração. Seu espírito estava angustiado até a morte, e mesmo assim, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. O que essa oração nos ensina é a arte da rendição. Não da desistência, mas da confiança. Não é sobre fugir da dor, é sobre confiar no Deus que transforma a dor em propósito. Não é sobre ter controle da situação, mas sobre entregar o controle a quem nunca perdeu o domínio. Quando oramos antes de dormir, estamos fazendo mais do que pedir proteção. Estamos dizendo: eu aceito que não tenho controle sobre o amanhã e por isso confio o hoje nas tuas mãos. Essa oração se torna refúgio. O Salmo 4:8 declara: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Veja que não é o travesseiro, o silêncio ou o quarto escuro que traz paz. É a certeza da presença de Deus. A alma que descansa em Deus não depende de circunstâncias externas. Ela encontrou o seu esconderijo. E aqui está algo profundo. O sono do justo não é apenas biológico, ele é espiritual. Há pessoas que dormem 8 horas, mas continuam cansadas, porque não é o corpo que está exausto, é o espírito. E só há um lugar onde o espírito encontra descanso: na presença de Deus. O problema de muitos não é a falta de sono, é a falta de oração. É a falta de entrega. É a falta de fé no cuidado divino. Muitas vezes, deitamos com a mente cheia, porque passamos o dia inteiro tentando resolver tudo sozinhos. Não oramos de verdade. Não buscamos direção. E à noite, essa sobrecarga se transforma em insônia, ansiedade, agitação. Mas quando decidimos buscar o Senhor sinceramente, algo muda. O peso sai. A alma respira. A Bíblia nos mostra inúmeros momentos em que Deus falou à noite. Em sonhos, em visões, em sussurros. E isso não é coincidência. Porque a noite é o lugar da escuta. O mundo se cala, o ego se cansa, e o espírito finalmente consegue ouvir. Mas para isso, é preciso se aquietar. E a oração é o caminho para esse silêncio interior. Talvez você tenha se acostumado a dormir com a televisão ligada, com música no fone, com distrações para não pensar. Mas hoje, Deus está te chamando para algo diferente, para desligar tudo, apagar as luzes não apenas do quarto, mas também das preocupações, e acender apenas uma luz: a presença do Espírito Santo. Quando você ora antes de dormir,
Algo acontece no céu. Deus se inclina para ouvir. Os anjos se posicionam ao seu redor. Os muros espirituais são erguidos. As setas noturnas são repelidas. As vozes do inimigo são silenciadas. E o seu quarto, ali mesmo onde você está, se transforma num santuário. A oração transforma o ambiente, transforma o interior e transforma a noite. Não pense que sua oração é pequena. Não pense que Deus só ouve pastores, profetas ou intercessores. Deus ouve corações. E quando um coração quebrantado se abre diante dele, mesmo que com poucas palavras, mesmo que com lágrimas ao invés de frases, ele ouve. E mais do que ouvir, ele responde. Às vezes, a resposta vem em paz. Outras vezes, vem em sonho. Outras ainda, vem em uma sensação de conforto inexplicável. Mas sempre vem. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite não tem hora marcada. Ele vale também à noite. Vale agora. Então hoje, antes de dormir, feche os olhos e ore. Não com pressa, não com medo, mas com fé. Fale com o Senhor como um filho que se deita no colo do Pai. Conte o que está pesando. Agradeça. Peça a direção. E depois, silencie. Deixe Deus falar também. A oração mais poderosa é aquela que nasce da sinceridade. Não precisa ser bonita. Precisa ser real. E por fim, lembre-se. Enquanto você ora, o céu se move. Enquanto você entrega, o Espírito age. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Porque a noite pode ser longa, mas o cuidado do Senhor é eterno. Agora que caminhamos por toda essa jornada, desde o silêncio da alma até a oração que transforma, eu quero que você pare um instante. Respire fundo. Esqueça um pouco os compromissos de amanhã, os medos de hoje, as dores do passado. Simplesmente respire e perceba que você não está sozinho. Deus está aí, nesse quarto, nesse instante, no meio do seu cansaço, no fundo da sua alma. Você pode ter carregado muitas lutas nos últimos dias. Pode ter sorrido por fora enquanto chorava por dentro. Pode ter ajudado muitos enquanto sentia que ninguém te enxergava. Pode ter dormido em noites anteriores com o peito apertado, a mente agitada e o espírito exausto. Mas hoje é diferente. Hoje, Deus te trouxe até aqui porque Ele deseja te dar descanso. E descanso verdadeiro não vem de um travesseiro macio, vem de um coração em paz com o Criador. A palavra de Deus nos lembra em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a paz que Deus quer te dar nesta noite. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. Uma paz que invade o peito e silencia os ruídos internos. Uma paz que aquece, envolve e protege. Você ouviu cada palavra deste vídeo, porque o Espírito Santo queria falar contigo. Ele tem visto a tua luta. Ele tem recolhido tuas lágrimas. Ele tem escutado tuas orações silenciosas, aquelas que você não teve coragem de dizer em voz alta. E agora, ele te diz: Filho, filha, você pode descansar. Eu estou no controle. Você não precisa mais carregar esse fardo sozinho. Você não precisa mais tentar resolver tudo com suas próprias forças. Você não precisa mais fingir que está tudo bem quando não está. Você pode simplesmente se entregar, porque o nosso Deus não dorme. O Salmo 121:4 diz: Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto você repousa, ele vela por você. Enquanto você descansa, ele trabalha. Enquanto você sonha, ele prepara o amanhã. Então feche os olhos da alma agora e imagine o próprio Deus, como um pai amoroso, te cobrindo com sua mão de proteção. Como um pastor fiel, ele te faz deitar em verdes pastos e te conduz a águas tranquilas. Talvez você ache que não é digno. Talvez você se sinta em dívida com Deus. Mas saiba disso.
Deus não te ama porque você merece. Ele te ama porque Ele é amor. E esse amor não falha, não muda, não desiste de você. Mesmo que tudo desabe, Ele continua ali, firme, constante, estendendo a mão e dizendo: eu ainda acredito em você. Agora, eu quero orar com você. Não é uma oração decorada. É uma oração feita aqui e agora, com fé, com verdade, com a esperança de que algo sobrenatural pode acontecer nesta noite. Ore comigo. Senhor meu Deus, nesta hora da noite, eu me coloco diante de Ti, não com máscaras, não com aparências, mas com meu coração aberto, quebrantado e desejoso de paz. Tu conheces tudo o que tenho passado, os medos que escondo, as batalhas que travo em silêncio. Tu sabes das noites mal dormidas, das lágrimas no travesseiro, dos pensamentos que me perturbam. Mas agora, Senhor, eu te entrego tudo. Entrego minhas preocupações, meus pecados, meus erros, meus traumas, minhas culpas. Entrego meus filhos, minha família, meus planos, meu futuro, minha saúde, minha mente, minha alma. Toma tudo em tuas mãos. Purifica meu coração, limpa minha mente, renova minha fé. Me cobre com teu espírito nesta noite e me dá um sono restaurador, um descanso que venha do céu. Que meu corpo descanse, mas que minha alma seja abraçada por ti. Fala comigo enquanto eu durmo. Visita meu coração nos sonhos. Guarda minha casa, guarda minha mente, guarda meu espírito. E que eu acorde amanhã com uma nova força, uma nova esperança, um novo recomeço. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora, com essa oração, com essa entrega, com esse alívio, você pode dormir em paz. Talvez seus problemas ainda estejam aí. Talvez as contas não desapareceram. Talvez as dores físicas ainda não cessaram. Mas algo mudou. Você entregou tudo nas mãos certas. E quando entregamos tudo a Deus, podemos dormir tranquilos, porque o dono do universo assumiu a responsabilidade. Ele cuida, Ele vela, Ele age, Ele ama. Então, feche seus olhos e repouse. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Que a presença do Espírito Santo inunde o seu quarto. Que o sangue de Jesus te cubra. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Durma em paz. Deus está com você. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir isso hoje. Às vezes, uma palavra como essa pode ser o abraço de Deus na vida de alguém. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Divina Sabedoria, junte-se à nossa família. Aqui, todos os dias, Deus fala. E talvez a próxima mensagem seja exatamente a resposta que você tem buscado há tanto tempo. Clique em inscrever-se, ative o sininho e permaneça conosco. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até a próxima palavra. Boa noite.